prezados candidatos, assumindo a prefeitura, como será a educação na Leste 2 e na cidade de São Paulo? A prefeitura pode sim, especialmente por meio de convênios com outras esferas, com o governo estadual, com o governo federal, com entidades da sociedade civil, com o Sistema S, com várias entidades parceiras, investir na ampliação da oferta de cursos técnicos e de cursos profissionalizantes. E, aliás, a prefeitura tem de estreitar o seu contato com a universidade até para aproveitar melhor o conhecimento que é produzido na universidade na resolução dos muitos problemas da cidade. Então, pode oferecer oportunidades para a extensão universitária, vagas de estágio, mas a prioridade da prefeitura nos seus investimentos, nas suas ações, é dar conta do que é a sua obrigação fundamental, que é com a educação infantil e o ensino fundamental, para que os alunos, né, que passem pelo sistema educacional do município cheguem ao ensino médio, ao ensino técnico, ao ensino profissionalizante muito bem preparados, mais do que têm chegado nos últimos anos. Nós temos que ter como obsessão em São Paulo reduzir as distâncias da cidade, porque vai ser muito difícil oferecer o número suficiente de vagas em creche para mães que precisam sair de casa às 4 da manhã para voltar às 9 da noite. Claro que nós precisamos pensar nessa demanda urgente, mas nós temos que pensar que não é possível viver numa cidade em que uma mãe precisa deixar o filho 14 horas na creche, na escola, porque 6 ela gasta só para ir e voltar do trabalho. Então a gente tem de reduzir as distâncias, diminuir a diferença que existe de um bairro para outro, de uma região da cidade para outra, quanto à oferta de atividade econômica, as possibilidades de postos de trabalho. Só fazendo essa reorganização, permitindo que mais gente de renda baixa venha morar na região central, que já é mais bem servida de equipamentos públicos, nós já aliviamos essa pressão, essa demanda por vagas em creche, vagas em educação infantil na periferia. Assumindo a prefeitura, como será a saúde na Leste 2 e na nossa cidade? Assim como acontece na área da saúde, além de nós discutirmos como podemos melhorar muito o sistema de educação de saúde daqui por diante, nós temos várias emergências, né? Na área da saúde, uma defasagem muito grande no aprendizado de alunos que chegam à 5ª, 7ª, 8ª série sem conseguirem, né, dominar adequadamente as ferramentas de português, de matemática. Então a sociedade precisa fazer um grande mutirão, um grande esforço coletivo para reduzir, para acabar com essa defasagem de quem já está no sistema de ensino. Na área da saúde, infelizmente, além de discutir como promover a saúde na cidade, meio ambiente, educação, uma série de outras ações, nós precisamos também de alguns esforços do tipo mutirão para acabar com as emergências. Não é admissível uma pessoa esperar 3, 4, 6 meses por um ultrassom para confirmar uma suspeita de mioma. Não é admissível uma pessoa ficar meses na fila por uma cirurgia para extração de uma pedra que poderia ter sido destruída por um processo a laser no início, num diagnóstico inicial. Então nós precisamos identificar algumas áreas em que é imprescindível e perfeitamente possível realizar mutirões de exames diagnósticos, de pequenas cirurgias, para dali por diante o sistema começar a funcionar com prazos aceitáveis, não o que nós temos hoje. E o que nós precisamos fazer, tanto para o mutirão quanto para organizar o sistema melhor daqui por diante, é identificar exatamente o que é que falta em cada região. Às vezes o que falta é o prédio mesmo, vamos dizer. Falta um hospital, falta uma UBS, falta um CAPS, um Centro de Atendimento Psicossocial. Às vezes você tem um prédio, o que falta é determinado serviço. Nos últimos anos, o Hospital do Tatuapé, por exemplo, deixou de atender algumas especialidades nas quais era referência, inclusive. Em alguns lugares você tem o serviço, mas não tem o profissional. Ou porque ele não foi contratado, ou porque a escala de cobertura de férias não é bem feita. O médico sai de férias e não fica ninguém no lugar dele. Às vezes falta o equipamento, a máquina de litotripsia para destruir a pedra a laser. Às vezes falta o operador do equipamento. E às vezes tem tudo ali. E a máquina está quebrada, e falta manutenção, falta comprar um parafuso. Então a gente precisa identificar muito bem qual é a carência em cada caso. Às vezes não é o caso de construir um prédio. Às vezes é corrigir o funcionamento de um departamento dentro de um prédio
reflete o que já existe. E principalmente integrar muito melhor toda a rede de saúde. A de gestão indireta, a gestão direta, o que é equipamento municipal, o que é equipamento estadual, porque o fluxo hoje de serviços de pacientes é muito ruim. É muito comum o paciente sair de uma unidade de atendimento básico, por exemplo, de uma AMA, com a recomendação: procure um neurologista, procure. Isso não pode acontecer. O sistema tem de ser organizado de tal maneira que o paciente seja encaminhado adequadamente da atenção básica para um serviço mais complexo e para uma cirurgia, se for o caso. Saúde da família é fundamental, é óbvio, até porque o médico que conhece o paciente há muito tempo nem precisa de tantos exames para fazer um diagnóstico, e os conselhos gestores nas unidades todas de saúde para verificar o bom funcionamento de cada unidade. Muito obrigada. A última questão: assumindo a Prefeitura de São Paulo, vocês vão assumir o plano de metas, a cada 6 meses fazer uma avaliação de cada subprefeitura e de cada secretaria, para que a gente alcance os melhores indicadores? Na favela da Caixa, em Cangaíba, que eu não conhecia, aconteceu uma cena muito comum em campanha. Qualquer candidato a vereador ou prefeito em algum momento passa por isso. Uma mulher me procurou e disse: você vai me dar um emprego? E eu disse que eu não tinha que dar um emprego para ela, mas, por exemplo, que trazer empresas para a região, para que houvesse empregos e as pessoas não precisassem procurar um político para pedir um emprego. Aí ela olhou muito desolada para o entorno e falou: e qual é a empresa que vai querer vir para cá? A prefeitura, como já foi dito aqui, tem toda uma questão de política econômica, cambial, de juros, que interfere na possibilidade de geração de empregos. Mas a prefeitura tem seus instrumentos, por investimento direto, por criação direta de postos de trabalho, na medida em que precisa criar equipamentos na área de cultura, de educação, de saúde, abre novos postos de trabalho justamente nos lugares onde há mais demanda por esses serviços. Tem investimento direto em infraestrutura, em sistema viário, um sistema organizado de transportes, para de fato atrair a atividade econômica. E o investimento indireto por meio de incentivo fiscal. Eu sou de esquerda, eu gosto de arrecadação de imposto como instrumento para o desenvolvimento, para a promoção da justiça. Por isso a tal da redução de impostos que todo mundo pede tem de ser feita com muito critério para favorecer determinada atividade no interesse da sociedade de modo geral. Então nós temos de identificar em cada região da cidade quais são as suas vocações e as suas carências para conceder incentivos para empresas que atuem exatamente nessas áreas. São Paulo tem uma atividade muito rica, muito forte na área de cultura. Pode crescer ainda muito mais nesse setor. Tem uma necessidade de investimento na área de meio ambiente, por exemplo. O isopor coletado em São Paulo vai ser vendido para uma indústria em Santa Catarina. As lâmpadas fluorescentes vão para Ribeirão Preto. Você pode incentivar em São Paulo a atividade industrial nessa área de reciclagem, que tem tudo para crescer e assim gerar muitos postos de trabalho. E a gente não está falando só de incentivar grandes empresas, grandes geradores de emprego em larga escala, mas também a pequena atividade das cooperativas, das pequenas empresas. A prefeitura pode ter incubadoras para dar assessoria técnica, assessoria jurídica e criar linhas de crédito também para que os pequenos negociantes possam se instalar. É muito importante desburocratizar, informatizar os processos. Hoje, para entrar na formalidade é um sacrifício imenso. Você leva meses para conseguir o certificado, aprovar planta, o carimbo, a firma reconhecida, preenchida a guia, faz muitas viagens até conseguir abrir um negócio. Isso é um campo fértil também para corrupção, em todos os estágios, para que alguém cobre, para apressar o seu processo, para te passar na frente da fila. A prefeitura precisa investir muito nisso para favorecer a entrada de muita gente no mercado formal, seja quem hoje está na informalidade ou quem é um novo empreendedor e pretende abrir o seu negócio. Finalmente, a prefeitura pode usar o seu poder de compra para incentivar o desenvolvimento local, descentralizando algumas das suas compras, dando mais autonomia às escolas, por exemplo. Ela pode adquirir de pequenos fornecedores em toda a cidade, em vez de fazer uma compra de um grande fornecedor que tenha de atender a cidade inteira, o que também é desejável por várias outras razões. Sobre a lei orgânica, e o cumprimento ao plano de metas, não cabe nenhum prefeito dizer se pretende ou não pretende cumprir. É lei, e eu estou de acordo com ela, e não pretendo prestar contas e chamar a população para opinar simplesmente a cada 6 meses. Como o Ivan já disse, tem de ser um processo de participação permanente em todas as instâncias, como vocês têm feito nos últimos tempos, com muito prestígio. Eu soube hoje que a TV
Gazeta, por exemplo, cancelou o debate de domingo porque nem o ex-governador nem a ex-prefeita poderiam estar. E a segunda vez no movimento consegue trazer o governador para a mesa. Então, para ver a força da União Popular. Muito obrigada.